Eu tenho a satisfação de estar conversando aqui com o Dr. Alisson Paulinelli, que a gente pode chamá-lo de pai da revolução da agricultura tropical, né, no Brasil, que transformou o país de um país importador de leite, de arroz, de feijão, de carnes e de diversos produtos agrícolas, num país que é o segundo ou terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Em breve vai ser o maior exportador de alimentos do mundo, graças às ideias e à visão aí, visionária, né, que o Dr. Alisson teve lá no início da década de 70. Então, é uma satisfação enorme para a gente estar conversando com o Dr. Alisson. E, doutor Alisson, a gente fez isso, né, em 40, 50 anos com tecnologia. E a gente está vivendo outra onda de revolução tecnológica. A gente pode falar assim, como que o senhor vê o papel da tecnologia e do digital na transformação do agronegócio atualmente? Olha, a tecnologia foi um avanço que permitiu ao homem transformar as riquezas naturais em riquezas palpáveis. Deus, quando nos colocou aqui, deu ao homem a maior inteligência e falou: se vire, você vai ter que produzir, você vai ter que transformar. E isso é feito naturalmente pela ciência, pela tecnologia, pelas inovações. O Brasil acreditou nisso, especialmente na década de 70. Fizemos um grande investimento, a Embrapa, as nossas universidades, especialmente aquelas mais ligadas ao campo, as nossas instituições estaduais e outras de pesquisas que nós tínhamos, todas foram envolvidas num programa que nós chamamos de Programa Integrado. Usamos todas as competências brasileiras para recuperar 500 anos que nós estávamos parados. Não foi fácil ao Brasil. As nossas condições, desde a formação geológica do mundo, elas não eram as ideais. Os trópicos tiveram problemas. Eram áreas que foram rapidamente degradadas. Já a região temperada era uma região muito mais nova, milhões de anos mais novos. E tinham características bem diferentes das nossas terras tropicais. Lá, suas terras eram mais novas, tinham mais capacidade de troca dos íons do solo, tinham muito mais fertilizantes naturais. Ali, o solo era muito mais produtivo. Bastava o homem arrancar a vegetação nativa e ele plantava e, em seguida, tinha boas colheitas. A vantagem comparativa que ele usou naquela época foi o frio. O frio passava a partir do Equador. Quanto mais próximo do Equador, menor a cobertura de neve. Quanto mais longe, maior a cobertura. E eles usavam essa neve que crestava o solo, interrompiam-se os fenômenos biológicos, havia uma dormência na natureza. As plantas só sobravam aquelas que eram capazes de se enrijecer e fingir de morta durante 6 meses. Perdiam suas radicelas e ficavam totalmente paralisadas. Essas foram as únicas que conseguiram sobreviver nessa região. E outra coisa, as doenças e as pragas eram também aniquiladas pelo frio. Então, quando vinha a primavera, com o sol voltando, a primeira coisa que ele fazia era derreter o gelo. Umedecia o solo, aquecia o solo. As sementes que estavam ali estavam num solo descansado, que tinha dormido uma longa noite de 6 meses.
Então, ele estava com todas as suas reservas mobilizadas e havia uma verdadeira explosão biológica que dava comparativamente mais vantagem a eles. Eles produziam com mais produtividade. E assim eles conquistaram por 10.000 anos, 4.000 anos, a gente tem certeza de que, à medida que o homem se congregou, o homem é gregário. Ele foi para a cidade. E aí ele não tinha condições de ser abastecido por caças, extrativismo, não é isso? Ele teve que produzir organizadamente. Esta região dominou o abastecimento mundial por 4.000 anos. Pelo menos nós temos, desde a Mesopotâmia, nós temos condições de analisar isso. Perfeito. Foi então que aí havia uma advertência de um grupo liderado por Malthus, lá na Inglaterra, chamava atenção: olha, as terras chamadas altamente produtivas estão acabando. A população está numa curva geométrica, enquanto a oferta de alimentos está numa curva aritmética. Elas vão se cruzar. Isso. No início do século XIX, né? O Thomas Malthus. Thomas Malthus, exatamente. O mundo, os líderes, não ligaram muito para essa advertência dele, porque eles estavam passando por uma transformação muito grande, especialmente no século passado, quando terminou a Segunda Guerra. A Segunda Guerra mudou demais o mundo. O homem sempre foi guerreiro e sempre procurou dominar pela força. No século passado, a ciência desenvolve a teoria atômica e passa a ter superarmas. A Segunda Guerra só acabou porque os Estados Unidos, que não queria brigar mais com o Japão, que era um povo muito guerreiro e sabia que ia demorar muito, soltou 2 bombas atômicas, em Nagasaki e Hiroshima. Aquilo mostrou ao mundo que guerra não pode ser mais bélica. O que aconteceu? O mundo imediatamente, o homem ele é competitivo. Ele imediatamente entrou numa guerra econômica. E essa foi violenta, porque ele tinha de dominar via economia. Então começaram as economias completas, principalmente a industrialização. Desenvolveu-se o motor, a força, desenvolveram-se as máquinas que, em tempo recorde, produzem os produtos que nós necessitamos. Essa chamada a grande industrialização que houve. E assim, os países começaram a continuar numa guerra econômica, não mais bélica. E o Brasil entrou nessa... Dá para dizer que o Brasil entrou nessa guerra econômica com um forte potencial no agronegócio, graças à nossa tecnologia, que foi desenvolvida aqui, falando do agro. Foi isso que aconteceu. Veja bem, quando confirmou-se a teoria de que a área temperada não seria suficiente para abastecer o mundo, tivemos um pânico. Isso aconteceu em 1968, quando os Estados Unidos da América do Norte, que era o grande abastecedor, ele foi a última expansão de área temperada que houve. Era um novo continente, aquela planície central americana do norte tinha todas as condições para assimilar o que tinha no mundo, e foi o mundo para lá. A Europa correu para lá, os outros países correram, porque lá tinha as condições de ampliação. Só que, com cerca de 150, 200 anos, eles também passaram a não ter mais área, cultivaram tudo.
E foi em 68 que o governo americano tem que fazer aquele embargo não político. Seus estoques foram acabando, houve uma seca lá na Europa e na Ásia, e o mundo entrou em pânico, porque os Estados Unidos, que sempre abastecia o mundo, chegou a dizer, olha, eu não tenho alimento nem para mim mais. É 6 meses só. É o tempo suficiente para mim plantar a nova safra e colher. Nós não vamos entregar nem o que foi vendido na Bolsa. Ora, aquilo foi uma verdadeira bomba atômica no mercado internacional de alimentos. O alimento dobra de preço de um dia para o outro. Você sabe que quando acontecem essas mudanças fortes, e aliás nós estamos vivendo agora, a primeira coisa é que o Golfo do México não era mais o ponto único de se abastecer. Você tinha que procurar alimentos no mundo inteiro. O frete marítimo triplica. Você sabe que o frete marítimo, você tem constância, você tem um frete cada vez mais baixo. Agora, a hora que você não tem a constância, que você vai ter que buscar, está acontecendo isso hoje. Nós não temos nem container hoje. Perfeito, perfeito. Triplicou o preço. Então, aconteceu também em 1968. Aí é que veio a presença angustiante para o Brasil. Além desse, eu chamei de bomba atômica, era uma verdadeira bomba atômica. Vem outro, pior do que essa, que foi do petróleo. O petróleo foi a grande descoberta do século, do milênio, e aí o que aconteceu? O Brasil não tinha petróleo pela tecnologia que ele tinha para resolver esse problema. Estoura a crise do petróleo em 1973. Criam-se a OPEP, os árabes, ao invés de brigar entre si, harmonizaram e começaram a fazer entregas planejadas dosadas. de petróleo. Dosadas. E o petróleo, disparou, que era $2,5 a $3 aqui para o Brasil, em 73, no dia seguinte da OPEP, ele passou a $11. E não parou por aí, não. 20, 30, 50, 80, 100, $120 chegou. E o Brasil não tinha, importava 80% do petróleo. O Brasil estava quebrado. Importava 30% de alimento, que era a conta, vamos chamar café, dava para isso. A conta café dava. Nós éramos muito bons em café. Aliás, vamos ser francos, em produtos tropicais. O café, o cacau, a borracha e a madeira tropical. Mas não daria, nos novos preços, para comprar o petróleo. Olha, entramos numa crise sem precedentes. Eu entrei no governo em 74, um ano depois. Não foi eu, não foi minha competência que elegeu a agricultura, o setor rural, para resolver o nosso problema. Foram as contingências. O Geis era um estrategista, o Veloso era um grande planejador, o Simons um grande economista. Conhecia todos eles pelo meu trabalho em Minas antes. Isso facilitou muito para mim também. Então, não foi difícil eu mostrar, olha, o Cerrado em Minas começou a dar certo. Topam fazer o Cerrado? Lógico que todos na mesa é a solução. Partimos para... Você não ia fazer Cerrado sem ter ciência. A Embrapa estava recém-criada, o Cirne foi quem criou, mas numa contingência desagradável, porque ele brigou no governo e 9 dias depois pede demissão. E foi muito ruim. A Embrapa ficou num limbo aí que ninguém sabia o que acontecia. Quando o presidente me convidou, eu falei, olha, a Embrapa é a grande solução. Nós vamos mudar um conceito de gestão pública. Não sei se você conhecia o DNPEA, que era antecessor da Embrapa, era uma burocracia e o pesquisador podia fazer tudo menos pesquisa, porque ele gastava 6 meses para requisitar uma diária. Depois que ele recebia o dinheiro, ele tinha mais 6 meses para comprovar os gastos da viagem, do automóvel, do hotel, da garagem, etc., da gasolina, etc., etc.
pesquisa era um negócio de segundo escalão. Entendi. Não pode, tem que inverter tudo isso. E o presidente topou. Nós criamos um sistema de autonomia, a Embrapa, administrativa, técnica e financeira. Ela conseguiu abranger as universidades, as instituições estaduais, todas as instituições de pesquisa do Brasil, e nós usamos toda a competência, porque o Brasil não tinha grande número. O DNPE não tinha 50 pesquisadores, e muitos deles já aposentando. Abriu um concurso em 74, apareceram só 50, concurso para 1.000 pessoas, 1.000 profissionais, que era o que nós precisávamos. Apareceram só 52 pós-graduados. Eu fiquei maluco, vou jogar meu chapéu na mesa e vou embora. O que eu vou fazer com 100 pesquisadores? Aí me lembrei do que eu tinha feito em Minas. Criei lá o Pipaeng, que hoje é Ipamig, com essa autonomia. Busquei nas universidades, busquei nas instituições federais de pesquisa e também na iniciativa privada. Essa foi a grande julgada que nós fizemos. Doutor Alisson, deixa eu fazer uma pergunta. Dá para comparar esse momento, porque esse foi um momento da base da transformação para a agricultura. Foi o kick-off. Foi o kick-off. Dá para comparar esse momento de transformação profunda com o momento atual, hoje, que a gente está tendo uma série de inovações também? Tem. Hoje nós estamos mais estruturados. A Embrapa, graças a Deus, para mim, com muito orgulho, porque eu fui um dos que trabalhei nela, trabalhei para a sua organização, feitio e organização. É hoje a maior empresa de pesquisa de agricultura tropical do mundo. Você tem as nossas universidades, que já são nominadas no mundo inteiro. Piracicaba é uma das 5 grandes. Viçosa, Lavras, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná. Você hoje tem uma grande leva de universidades muito bem situadas. Estão todos em dificuldade, inclusive a Embrapa. As estaduais de pesquisa também estão em dificuldade. Quer dizer, sob o aspecto de prioridade, nós estamos pior. Agora, sob o aspecto de competência, nós estamos muito melhor. Agora, o que precisa fazer é voltar um governo que tenha competência de fazer um programa estratégico para que atendamos às novas soluções que estão vindo aí, especialmente do campo biológico. Perfeito. O homem passou a ser mais exigente. Essa pandemia está levando as grandes populações, as ricas, a serem muito mais exigentes. Eles não querem produtos alimentares contaminados quimicamente ou por compostos orgânicos, ou seja, o que for. Eles querem alimentos cada dia mais naturais, mais nutritivos e que dê a segurança de alimentos sadios. Perfeito. Que não vão contaminá-los ou intoxicá-los. Dá para a gente dizer, doutor Alisson, dá para a gente dizer que, diante desse cenário, o produtor também tem que estar atento, também tem o papel do produtor, porque tem o papel do governo, tem o papel do pesquisador, tem o papel do produtor também? Olha, aí, para mim, especialmente um companheiro de vocês que viveu todo esse drama, esta é a grande novidade que o Brasil está apresentando. A iniciativa privada está numa velocidade já muito maior do que foi o governo em 74. E essa é a grande esperança que eu tenho. O Brasil hoje está na frente do mundo na área biológica. Os grandes produtores brasileiros, todos eles já têm seu laboratório de biotecnologia em sua fazenda, bioinsumos, em sua fazenda. E cada um deles com os melhores pesquisadores, biólogos, agrônomos, veterinários, químicos, engenheiros, etc., etc.,
Parabéns! Isso me anima muito, porque eles estão puxando hoje. E se o governo não andar, ele vai ficar para trás. Ele que tem a obrigação, porque você sabe que a ciência pura é função de governo no mundo inteiro. Não é? A biologia básica vai ter que ser, vamos chamar, estimulada e construída nas áreas governamentais. É por isso que eu tenho defendido. Não preciso mandar os 1.530 técnicos que eu mandei naquela época, que pesou muito. Eu tive que arrumar 200 milhões de dólares para fazer isso. Hoje, você mandando aí 300 técnicos na competência que nós já temos, eles absorvem tudo que tem de melhor lá fora. E em pouco tempo, 1, 2 anos, nós estamos com a tecnologia igual ou acima do mundo em biotecnologia. Essa é a expectativa que eu tenho. Perfeito. Eu tenho hoje batido nisso. Bater na cangalha, eu bati. Doutor Alisson, daí, ou seja, a gente mostrando que a gente está cada vez mais sustentável, cada vez mais eficiente, cada vez melhor, qual que é a importância daí da comunicação para o nosso agro? Fundamental. Nós erramos na comunicação. E eu abro mão disso. Eu estava no governo também. Nós fizemos uma revolução muito maior e que o mundo só assustou e depois começou a nos travar e nós não tínhamos colocado o que nós estávamos fazendo. Nós fizemos uma agricultura tropical com outras bases e princípios. Nós pegamos solos totalmente degradados. O nosso cerrado tem mais de 500 milhões de anos, degradado pela tropicalidade, chuvas torrenciais, é degradado pelo fogo, pelo piso de animais, pelo calor, e etc, etc. Nós conseguimos recompor isso. Essa foi a grande jogada. Nós trouxemos de volta do Cerrado com um planejamento estratégico que deu certo. E essa foi a grande vantagem. Nós tínhamos um presidente que era estudioso, que confiava na ciência e que apoiou isso, porque era coisa de maluco fazer cerrado. Já era uma agricultura regenerativa, dá para se dizer. Sempre foi. Nós recuperamos 500 mil anos de degradação do cerrado. Como? Com o produtor. Não foi o governo que fez. O produtor, no primeiro ano, foi capaz de fazer toda a transformação e recuperação física do solo. Arou profundo, usou subsolador, criou máquinas para romper camadas impermeáveis de pouca altura, para que o solo voltasse a respirar, a permitir que a água se movimentasse, etc. Ele fez isso num ano. Num ano, ele conseguiu recuperar quimicamente o solo do Cerrado. Doutor Alisson, eu tenho daí uma última pergunta para o senhor, então. Para a gente, como o senhor vê a importância de um novo veículo de comunicação que vá mostrar para o produtor, para ele ter orgulho do que ele faz, com todas essas características que o senhor falou, e também para conversar com outros elos da sociedade? Olha, esse foi um grande erro que nós cometemos. O Brasil não acreditou em si, parece. E hoje está sofrendo aí as punições que não existem. A nossa agricultura é a mais sustentável que tem no globo hoje. O Brasil conseguiu fazer uma agricultura tropical sustentável e competitiva. Aquela vantagem do frio 6 meses impede que eles tenham mais de uma safra. Aqui nós fazemos 3 safras. É uma vantagem mais incalculável. Você faz com uma irrigação, e ela está crescendo muito no Brasil, e 1 hectare aqui significa 3 lá, porque nós produzimos 3 vezes. Então, veja o que está acontecendo.
Nós estamos produzindo produtos de muito melhor qualidade, a preço muito mais baixo, e do ano inteiro. Ora, para mercado, constância de oferta e preço e qualidade é o que precisa. Foi por isso que, a partir de 1980, o Brasil entrou no mercado e ganhou. E agora ninguém tira mais. Você sabe que hoje o mundo reconhece que o Brasil é o grande suporte de segurança alimentar que o mundo tem, porque nós temos espaço, competência, tecnologia e vamos continuar a produzir cada dia alimentos de melhor qualidade. Eu costumo, para contrapor essas insinuações que eles fazem contra o Brasil, se vocês bobearem, vocês vão ver o Brasil vai fazer uma agricultura e dar ao consumidor futuro a mesma segurança que teve Adão e Eva no paraíso, alimentos naturais. Vai acontecer isso. Agora, para isso, você tem toda a razão. Nós falhamos na comunicação, o Brasil não ficou bem na foto, estão hoje tentando boicotar o Brasil, mas nós vamos suplantar isso. O nosso Fórum do Futuro mesmo é uma tentativa de recuperar, pela ciência, pela tecnologia, as condições naturais que nós temos nos 6 biomas. O Brasil não tem só o Cerrado, tem 6 biomas. Nós estamos trabalhando em todos eles e demonstrando que a tecnologia vai ser a chave da abertura desses novos biomas e que eles não vão ser degradados. Hoje nós temos 66,3% ainda do Brasil com cobertura natural. E isso precisa de ser levado ao mundo. Se naquela época o governo fez um programa também dentro da estratégia de assistência técnica, creditícia e extensão rural, foram os próprios governos populistas quem fecharam isso. E foi andamos para trás. Se você vê hoje a estatística do IBGE, que é um dos melhores órgãos de estatística que tem no mundo, que essa grande revolução foi feita só por 850 mil propriedades e ficaram do outro lado sem tecnologia, trabalhando extrativistamente, fazendo agricultura de subsistência que não subsiste. Não é só o pequeno, não. É o grande e o médio também. O Brasil, esse é o grande defeito que nós temos. Grande parte dos nossos produtores não tem competência de fazer uma agricultura competitiva e que dê renda suficiente. Daí essa miséria. Nós estamos ainda com, veja o que eu vou dizer, 18% da agricultura brasileira, das propriedades brasileiras, fazendo essa revolução. Mas 82% estão aí na miséria, passando fome e dando vergonha para nós. Nós temos que reagir a isso. Tem que ter um novo sistema e nova informação. E agora, com a ciência da informação, a TI, eles vão ter acesso também, porque essa TI revolucionou o mundo. Agora, eu ainda defendo um sistema de assistência e extensão rural. Acho que é importante. Veja que lá, quando começamos, em 74, começou pela água no pote, pela água filtrada, pela água encanada, pela eletricidade, pelo telefone, pela casa, pelo veículo. Tudo isso foi planejado. Hoje não temos mais. E a miséria está rondando aí. Nós não podemos sentar em cima desse rabo e querer mostrar ao mundo que nós somos os tais, não. Nós temos que resolver isso primeiro. É sentar em cima do rabo e falar do macaco vizinho, está errado. Tem que agir rápido. Esta é a minha expectativa. E com relação à evolução que nós precisamos, a comunicação é fundamental. Independente de governo. Ela precisa vir pela iniciativa privada mesmo. Vocês vão mostrar
caminho. Vocês vão criticar, não tem importância. Eu acho que a melhor coisa que tem é uma crítica razoável sobre qualquer trabalho. Te dá a oportunidade de corrigir se você estiver errado. Uhum. E vocês vão poder levar pela comunicação a realidade que está acontecendo aqui no Brasil. Ela vai ter que ser mudada. E eu estou preocupado com isso hoje. Na minha idade, eu sinto que houve uma falha na comunicação e na assistência técnica, na extensão rural. E hoje, acreditissimamente, não estão reclamando aí que não tem dinheiro nem para fazer o Plano Safra? O Brasil hoje é o país mais cobiçado para se investir. É só ter um pouco mais de inteligência, criar uns papéis econômicos aí que tragam esses dinheiros, porque eles têm a expectativa de que esse dinheiro possa voltar rapidamente para eles em alimentação. E volta, né, doutor Alisson? E volta, né? E volta. Eu acho que o caminho está aberto. Agora, a comunicação, você tem toda a razão. Ela passou a ser hoje um foco importantíssimo nessa estratégia. E ela precisa vir pela iniciativa privada. E da nossa parte, a gente espera, então, contribuir para esse gigante positivo que é o agro brasileiro, que o senhor tem muita contribuição em torná-lo um gigante como é. Muito obrigado, doutor Alisson. E eu estou à disposição de vocês na hora que precisarem. Tá, joia. Obrigadão, agradeço muito. Tchau, tchau. Um grande abraço, viu, Daniel? Um grande abraço, doutor Alisson. Tchau.